Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de jogos de tabuleiro. Meu nome é Cláudio Ribeiro, sou professor de Educação Física do Colégio Vitorino. Então hoje nós vamos aprender alguns conceitos sobre o xadrez. Joguinho de tabuleiro onde a concentração, raciocínio lógico é bastante importante e fundamental para desenvolver os movimentos de todas as peças. Então vamos começar da seguinte forma. O jogo de tabuleiro é um jogo composto por 16 peças de cada lado. Então, cada oponente ele vai ter 16 peças, certo? Então, diferente de outros jogos, o jogo do xadrez, cada peça recebe um nome. Então, nós vamos ter o peão, torre, cavalo, bispo, rainha e o rei. Sendo que nós vamos ter 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. Vamos aprender agora como essas peças se movimentam dentro do tabuleiro. Então, o peão, ele vai se movimentar sempre para frente, porém, ele vai comer a peça do adversário somente na diagonal. Se movimenta para frente, isso o peão, e vai comer a peça do adversário somente na diagonal. Uma curiosidadezinha sobre o peão é que o peão, sempre na primeira mexida, você tem a opção de pular uma casa com o peão. Exemplo, aqui no joguinho do tabuleiro, ó, esse peão está nessa posição aqui. Pela regra, nós temos a seguinte opção: ou nós colocamos esse peão aqui nessa casa, ou você tem a opção de pular uma casa e colocar ele na frente. Essa regra só funciona na primeira mexida do peão, porque a partir do momento que você faz isso daqui, esse peão aqui ele só vai poder se movimentar uma vezinha, ó. Lembrando, se movimenta para frente, mas ele vai comer na diagonal, certo? Torre. A torre ela vai fazer o movimento horizontal e vertical. Então, torre, movimento horizontal e vertical. Os peões eles vão sempre se posicionar nas 8 casas da frente. A torre vai ficar na extremidade do tabuleiro. Todas as 2 torres vão ficar na extremidade do tabuleiro. Como é o movimento da torre? Ela sempre vai se movimentar na vertical e na horizontal, ok? Movimentos e posição do cavalo. O cavalo ele vai se posicionar ao lado da torre. Nós vamos ter 2 cavalos. Um cavalo desse lado e outro cavalo desse outro lado. Prestem atenção na curiosidade. A peça que está desse lado está na casinha preta. A peça que vai estar do outro lado vai estar já na casinha oposta. Então vai ser sempre dessa forma. Uma torre na casinha preta, a outra na casinha branca. Um cavalo na casinha branca, a outra na casinha preta. Então vamos ao movimento do cavalo. O movimento do cavalo é muito simples. Ele vai fazer um formato da letrinha L. Então, basicamente, ele vai se movimentar sendo objetivo e direto. 2 casas e uma casa ao lado, sendo que pode ser da direita ou da esquerda. Então vamos lá. O cavalo ele está bem aqui, ó. Como seria esse movimento desse cavalo? 2 casas e uma casa à direita ou à esquerda. 1, 2, uma casa à esquerda ou à direita. É importante lembrar dessa curiosidade. O cavalo é a única peça que salta por cima de qualquer outra peça, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Bispo. Nós vamos ter 2 bispos. Então os bispos eles vão se posicionar ao lado do cavalo. Um bispo na casinha branca, preta, e outro bispo na casinha branca. Curiosidadezinha da posição desses 2 bispos. Presta atenção, ó. O bispo da casinha preta, ele só pode se movimentar na casa preta. O bispo da casinha branca, ele só pode se movimentar na casinha branca, ok? Então, quais são os movimentos do bispo? Ele vai se movimentar sempre na diagonal. Movimento do bispo sempre na diagonal, ok? Tanto para se movimentar como para comer qualquer peça. Movimento da rainha. Nós vamos ter uma rainha. Essa rainha vai se posicionar ao lado do bispo. Quais são os movimentos da rainha? A rainha vai realizar todos os movimentos do tabuleiro, exceto um.
Então, o único movimento que a rainha não faz é o movimento do cavalo. Ok? Rei. O rei vai se posicionar ao lado da rainha e essa regra também vai se aplicar com o rei. O rei realiza todos os movimentos, menos o do cavalo. Mas vamos entender quais são esses todos os movimentos que o rei e a rainha faz. Vamos lá, ó. Começando por a rainha. A rainha vai realizar todos os movimentos, menos o do cavalo. O que é que eu estou querendo dizer? Que a rainha ela pode realizar o movimento da torre, horizontal e vertical, pulando quantas casas quiser e voltando se quiser. Vai realizar o movimento do peão, andando somente uma casa. Vai realizar o movimento do bispo, se movimentando na diagonal, sendo quantas casas quiser. E realiza também o movimento do rei, que é semelhante ao do peão, que é só uma casinha. Qual a diferença do movimento da rainha para o movimento do rei? É que a rainha ela vai realizar todos os movimentos, mas saltando quantas casas quiser. E o rei realiza esses movimentos, mas ao torno do seu quadrante. Aqui, ó. O rei está bem aqui. Então, como é que o rei pode se movimentar? Ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá e nessas casinhas pretas aqui, ó. Então, esse seria o movimento do rei. Qual seria o movimento da rainha? Então, a rainha já se movimentaria, ó, em todos esses quadrantes aqui, ó, saltando essas casas, ok? Mesmo jeito do outro lado, mesmo jeito do outro lado e aqui na horizontal. Tudo bem até aí? Vamos lá. Essa daqui são os movimentos que você precisa saber para você começar a iniciar o jogo, certo? Tirando toda essa curiosidade e essa dúvida, você pode dar início a um jogo do xadrez, aprendendo de início a simplesmente montar e organizar as peças em seu local. Primeiramente, aprender o nome das peças. Em seguida, posicionar no local certo. Então, essas são as duas regras principais que você precisa saber para dar início a esse jogo. Falamos no vídeo anterior que o xadrez e o jogo de tabuleiro ele não trabalha somente uma disciplina. Então, nós podemos inserir várias disciplinas nessa modalidade. Nessa aulinha de hoje, nós vamos inserir a disciplina de matemática e vamos chamar nosso colega e professor Marciano para falar para vocês o que é que o xadrez pode nos ensinar na matemática. Vamos lá?